Para falar do nosso estado como um todo, nós tivemos um dos maiores clubes do norte do país, que tem o nome de Clube do Remo. O Remo, velho de guerra, é dono de talvez aqui a primeira ou a segunda, eu não sei como classificar, mas tem muita gente que diz que a torcida do Remo é mais fervorosa, é mais presente ao estádio. E isso não é mentira, não. Muito embora o Paysandu tenha outra grande torcida. Mas hoje, no norte do país, né, 7 estados, eu sempre brinco com isso, nós temos 3 grandes torcidas. A primeira, a do Remo, a segunda, a do Paysandu, e a terceira, a do Nacional do Amazonas. Aí vem o São Raimundo, São Francisco, porque o resto tem testemunhas, como a turma brinca. No jogo dá 100 pessoas, 200 pessoas, fica por aí. Pois bem, então o Remo, esta semana, elegeu a sua nova diretoria. Olha, gente, eu acompanho o Clube do Remo há muitas décadas. Inclusive, como fui da turma dos primeiros professores de educação física deste estado, tive até a felicidade de estagiar a parte de futebol no Clube do Remo e também na Tuna, da qual agradeço sempre pela cordialidade como foi recebido naquela altura como um formando de educação física. Então, o Remo, só para que dizem que o brasileiro tem memória curta, né? Não deixa de ser verdade, não. Mas eu quero lembrar aqui que o Remo já foi, né, há décadas atrás, talvez umas 2 décadas e meia, né, no torneio, hoje Campeonato Brasileiro, naquela época tinha um outro nome, não sei se era Roberto Gomes Pedrosa, tinha um outro nome. O Remo ficou em 4º lugar no Campeonato Nacional. O Remo ganhou o Cruzeiro em Belém de 3-0, o Remo ganhou o Vasco de 2-1, o Remo ganhou o Corinthians de 1-0. No jogo do Vasco caiu até o alambrado. Naquela época só tinha o campo do Evandro Almeida, que é o baenão do Clube do Remo. O Paysandu, o campo era um campo de treino, era muito ruim. Hoje é o contrário, o Paysandu que vive uma situação muito boa no futebol paraense. Pois bem, então o Remo era um time respeitado em todo o Brasil e dentro de Belém não perdia. O futebol paraense era o 4º futebol do Brasil e era muito... Os times que vinham lá de fora, do Rio, São Paulo, eles vinham sabendo que a barra não era fácil em Belém do Pará. Tempos maravilhosos, tempo de Alcim, né? Tempo de Hertz, tempo de Dico, tempo de Aranha, né? Então, era um time soberbo. Do paraense Cuca, aqui de Santarém, lá de Belterra, que era o lateral esquerdo, era o Clube do Remo. Entrava para fazer festa, para vencer. Mas a falta de organização administrativa levou a uma situação que é esta que eu trago aos senhores, na eleição agora, de quarta-feira passada, uma vergonha, uma tristeza. Na hora da eleição, discussão, de esforço físico, viraram a mesa onde estava sendo a eleição, né, na sede do Remo, lá no Serra Freire, né, na Avenida Nazaré, não respeitaram nem o nome da Santinha. E aí, viraram mesa, teve bufete para tudo que foi lado, policiamento, sabe? Gente, a gente fala isso porque é um fato desportivo e foi muito comentado pela imprensa paraense toda. Quer dizer, a falta de respeito, sabe? A falta até de carinho pelo Clube do Remo, pela entidade, né? Pelo clube, porque ele representa para todos nós paraenses. Então, fica aqui a esperança que o Manuel Ribeiro queria se eleger. Manuel Ribeiro é naquela época de grandes vitórias, né? A grande raposa do Remo, acostumado a manipular, acostumado a ter resultado na mão. Quando a coisa estava difícil, mandava apagar a luz. Pois bem, então hoje a coisa mudou. A coisa mudou e mudou muito.
Por quê? Porque hoje a juventude, ela disputa, ela vem para a luta. Nós temos aí exemplo em todo o Brasil, né? As mudanças foram muito grandes quando se trata de eleição. Gente nova, cara nova. Então, quem venceu? Um jovem. Tomara que ele possa ser a grande organização, a grande esperança da nação azulina, do Leão Azul Paraense, o Clube do Remo de Periçá. Tomara. Vamos pedir a Deus que eles tenham, principalmente a diretoria, essa lucidez de fazer o Remo ser, que foi sempre, uma equipe vencedora.